Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. De pé ainda, irmãos, vamos ler Zacarias capítulo 8, versículo 23. Zacarias capítulo 8, versículo 23. E é mais fácil você abrir Mateus e vir voltando do que tentar achar no meio dos textos todos. Zacarias 8, 23. Palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor nosso Deus. Aleluia. Zacarias 8, 23. Quem encontrou, diga um forte e sonoro amém. Amém. Quem não encontrou, exclama misericórdia. Todos encontraram. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Podem sentar em nome de Jesus, não fechem a Bíblia, em nome do Senhor. Vamos para Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 4, na verdade. Apocalipse 7, 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da de Rubens 12.000, da de Gade 12.000, da de Azer 12.000, da de Naphtali 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, da tribo de Levi 12.000 da tribo de Sacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 dos filhos de José, 12.000 dos filhos da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12.000. Amém? E para fechar, irmãos, nós estamos expondo Romanos e vamos para o capítulo Romanos, capítulo 11. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos ler o capítulo inteiro. E eu vou fazer isso uma vez só, para nunca mais fazer de novo. O pregador está sem água. Romanos 11, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém? Nós vamos ler o capítulo todo, irmãos. Antes de ler o capítulo todo, você vai fazer um favor para mim. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última água, a última coca do deserto. Amém. Vamos lá. Senti ofendido, pastor. Romanos 11. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, a descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com instância diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram seus profetas, derribaram seus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e essa é pela graça, já que não é pelas obras, do contrário, já não é mais graça. Que diremos então? Que Israel, que buscava isso, não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para caírem, ou tropeçaram para cair eternamente? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para que com que os povos judeus ficassem com ciúmes
Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza com os gentios, quanto mais a plenitude deles. 13. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo possa fazer com que os que são do meu povo fiquem com ciúmes e alguns se salvem. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o estabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente santa será a sua plenitude. Se for santa a raiz, também será santo os ramos. 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se glorificar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Versículo 19. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que se eu fosse enxertado. Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, pois Deus é poderoso para enxertar seu povo. Pois, se você que foi cortado daquela que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o povo de Israel será salvo. Como está escrito: o libertador virá de Sião, e afastará de Jacó a sua impiedade, e esta é uma aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são os nossos inimigos, por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista de que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Ó, profundidade da riqueza, tanto do saber quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe deu conselho, foi seu conselheiro, ou quem primeiro alguma coisa deu a Deus para que possa ser restituído? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Nós todos juntos dizemos amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui em mais um capítulo da palavra de Deus, que é tido como um dos capítulos difíceis da palavra do Senhor nosso Deus. E assim, é difícil, né? Fazer o que é difícil. Nós pregamos para os irmãos Romanos 9, o nosso irmão Judá pregou Romanos 10, e nós estamos em Romanos 11, e essa trinca de capítulos, irmãos, são os capítulos que geralmente nos afasta, ou afasta a maior parte dos pregadores de pregar Romanos. São um convite a você: por favor, pregue outra coisa,
por causa de certas complexidades ou certas questões que devem ser apresentadas no texto. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a pregar, irmãos, eu tenho que fazer algumas introduções. Eu tenho que preparar a mesa para poder pregar para os irmãos. E agora, para poder chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que gastar um pouco de alguns termos teológicos, que geralmente eu não gosto de gastar essas coisas, mas vamos lá. Irmãos, sobre a questão dos fins dos tempos, nossa igreja se posiciona no grupo daqueles que acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. Doutrinariamente, nós acreditamos que a igreja não foi destinada para a ira do Cordeiro, mas nós fomos salvos pela ira do Senhor nosso Deus. Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o Senhor não nos destinou para a ira. Na verdade, o Senhor, por não tendo pouca força, não negaste o meu nome, eu livrarei vocês da hora. Não na hora, da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Como os irmãos podem olhar no Antigo Testamento, existem alguns símbolos que indicam a igreja, e existem alguns símbolos que indicam o povo de Israel. Símbolos que indicam a igreja. Primeiro símbolo que indica a igreja é a própria arca. A arca é um símbolo que indica a igreja. O Senhor chamou os seus para a arca, fechou a porta, esperou 7 dias e depois enviou o dilúvio. O Senhor fechou o povo dentro da arca e depois enviou o dilúvio. Não tirou ninguém depois do dilúvio e nem no meio do dilúvio. É um símbolo. E se a gente for decorrer sobre isso, existem vários e vários símbolos durante a Bíblia que nos mostram como o Senhor resgata o seu povo antes do dia mau, antes do dia da tribulação. Mas nós não somos, irmãos, pré-tribulacionistas por causa do medo da grande tribulação, igual muito youtuber fala, e dá, oh Deus, o Senhor Jesus, eu tenho medinho da prova, o Senhor castigou o povo da igreja na Idade Média e não vai castigar a igreja. Não, irmãos, a igreja está passando por problemas, sempre você vai passar, mas nós temos que entender que quando a gente abre o Apocalipse, a partir do capítulo 6, todos os textos só referem-se sobre uma coisa: não é castigo, não é purificação, é ira. E o Senhor derramou o cálice da ira sobre todos. Nós, irmãos, somos pré-tribulacionistas. A nossa igreja defende a visão que o Senhor busca a gente antes, não só por causa da tribulação, mas é porque é o único sistema, ou o sistema que melhor explica uma questão: o que será de Israel? O que será do povo eleito de Deus? O que vai acontecer com a nação de Israel? Quando nós dizemos isso, irmãos, nós não estamos falando de judeus individualmente, assim como nós aprendemos em Romanos capítulo 9, que o Senhor não faz uma eleição sobre uma pessoa, o Senhor faz uma eleição sobre uma nação. E aí, a pergunta que responde é: o que Deus vai fazer com o povo judeu? Existem duas respostas para essa pergunta, e até agora os irmãos estão entendendo? Digam amém. Está claro até agora? Amém. Glória a Deus. A primeira resposta é a resposta mais natural, que talvez você já falou, mas você tem um sério problema se você pensar nisso. Pastor, a resposta é simples: nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o novo povo de Deus. As bênçãos outorgadas sobre Israel, que foram rejeitadas sobre Israel, caiu sobre nós agora, e agora nós somos o novo Israel de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Mais ou menos. Porque, meus queridos e amados irmãos, se isso acontecer, nós temos dois problemas. Quais são os problemas? O primeiro problema é que Deuteronômio nos ensina que aqueles que são fiéis não ficam doentes. Deuteronômio nos ensina que aqueles que são fiéis não ficam pobres. Deuteronômio nos ensina aqui que aqueles que são fiéis não são roubados. Deuteronômio nos ensina no capítulo 28 e 29 que se o povo de Israel for obediente a Deus, eles não estarão sujeitos aos problemas dessa terra. E aí já começa a complicar. Por quê? Meus amados e queridos irmãos,
quem de nós, mesmo lutando para ter uma vida de santidade, não já passou por problema financeiro, não já passou por problema de saúde, não já passou por problema emocional, mesmo tendo uma vida, então a bênção não foi completamente derramada sobre nós, se nós seguirmos essa linha. E o segundo problema é que é o maior de todos os problemas. Qual que é? Se Deus tirou todas as bênçãos do povo dele e jogou sobre nós, então nós temos um Deus que nós não devemos ter medo dele. Nós temos um Deus que nós não devemos respeitar ele. Nós temos um Deus que nós temos que andar em pânico, porque ele é um Deus que a qualquer momento pode mudar o que ele disse à revelia, que a qualquer momento ele pode abandonar as promessas que ele fez, a hora que ele quiser, e esteja tudo bem assim. Os dois textos que eu li, irmãos, são textos que derrubam essa teoria que eu acabei de falar. Qual é o texto que derruba? Zacarias. É um livro muito bonito para os irmãos lerem. E Zacarias, como Isaías, mas Zacarias por ser curtinho, ele é um livro que descreve como Deus vai restaurar Israel. O que Deus vai fazer para ter o seu povo como ele sonhou, sobre as promessas que ele fez a Davi, Salomão, aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Zacarias descreve com precisão como vai ser essas promessas, como vai ser essa completude, essa plenitude dos tempos que o Senhor falou. E uma dessas coisas vai ser que em algum momento da história, que daqui a pouco eu vou falar para os irmãos, Deus vai fazer com que a nação de Israel seja uma nação verdadeiramente missionária, uma nação verdadeiramente que prega o Evangelho, a ponto que os homens procurarão os judeus, não para trazer novidades para a igreja, negativo, os homens procurarão os judeus para conhecer efetivamente Jesus. O segundo texto que eu li, irmãos, diz que lá no final dos tempos, o Senhor vai selecionar de Israel 12.000 homens que não se contaminaram com mulheres, homens que se manteram santos durante a grande tribulação, e vai fazer deles uma guarda especial para que o nome deles seja glorificado. E se isso alguém disser que for simbólico, que eles se responsabilize para provar o simbolismo, porque diz a quantidade, diz o local e diz o momento. É muita precisão para ser simbólico, irmão Enes, né? Glória a Deus. Então Deus tem uma promessa no Antigo Testamento para o povo de Israel, e Deus tem uma promessa no futuro para o povo dele, para Israel também. Amém. Amém. Então tá bom. Nós acreditamos, meus amados irmãos, que nós não somos o Israel de Deus. Nós acreditamos que a igreja é a noiva do Cordeiro. Nós somos compostos de povos, de várias línguas, tribos e nações. Nós fazemos o ajuntamento mais complexo do universo e vivemos em paz para a glória dele. Para a glória. Então, nós acreditamos, meus amados irmãos, que para você entender a Bíblia de maneira mais simples, você tem que entender mais ou menos assim. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo que toda a porta está aberta para todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Mas em um momento o Senhor vai nos levar para o céu, e quando o Senhor nos levar para o céu, vai dar início ao que nós chamamos de grande tribulação, e depois disso nós voltaremos, e o Senhor implantará o reino milenial, que é o reino de paz, onde o Senhor vai reinar perfeitamente por 1000 anos, e os irmãos decorrem disso em Isaías 60, 61, 62 em diante, vê isso em Apocalipse. E nesse período a nação de Israel vai ser uma nação que servirá o Senhor plenamente. Amém? Qual é o embasamento disso? Existem vários embasamentos, mas um período que chama muito a atenção é Apocalipse. Depois você passa do capítulo 5 e começa o capítulo 6, uma palavra some do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse. Você procura e você não encontra, e a palavra que não aparece no meio do Apocalipse é igreja. Você encontra santo, você encontra anjo, você encontra diabo, você encontra tudo, você vê um ladrão. E esses são os capítulos que estão tratando da grande tribulação e da ira de Deus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, irmãos, por que nós pregamos falando tudo isso para chegar em Romanos 11? Porque chegamos em Romanos 11,
as pessoas começaram a entender o seguinte: o capítulo, a Bíblia toda, o livro todo de Romanos, o livro todo de Romanos vem com um problema: os judeus brigando com os gentios, os judeus se posicionando com os gentios. E a primeira parte do livro é Paulo batendo nos judeus, Paulo exortando os judeus. E aí chega a consideração: os gentios, de tanto ouvir falar que os judeus negaram a Jesus, que os judeus negaram o evangelho, eles começaram a falar assim: quer saber de uma coisa? Para que judeu mesmo, né? Para que esse povo? Por que Deus não bota fogo neles tudo já que eles negaram? E por que Deus não larga esse trem para lá e a vida que segue? E vamos embora. E esse sentimento, irmãos, se agravou muito a partir do ano 300 e agravou na reforma, por causa de que as pessoas começaram a dizer o seguinte: os judeus são um povo maldito, porque além de negarem a Jesus, eles mataram a Jesus. Eles mataram o Senhor, e por causa disso eles devem sofrer, porque eles mataram o Senhor. E se os irmãos olharem, a morte de Jesus é uma morte bem complexa. Foi o meu pecado que matou Jesus, a acusação foi dos judeus, mas as armas foram romanas. Então todos nós temos uma culpa na morte de Jesus. E é só assim: apóstolo Paulo, Deus mudou. Apóstolo Paulo, Deus mudou. Deus abandonou as promessas para Israel, jogou tudo na igreja e assim vai embora. E assim a vida que segue. Aí o apóstolo Paulo chega e fala uma frase que eu gosto muito de um youtuber, que ele diz assim: calma, Veloz, calma, não se precipite. Deus não deixou de cumprir as suas promessas, e agora vai entrar no tema que eu disse: nós não somos o último pacote, não somos a última bolacha do pacote, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, você não é o último ungido do Senhor na terra. O apóstolo Paulo vai começar a escrever o seguinte: Deus não negou a sua promessa, porque a nação toda não creu. Mas olha eu aqui como exemplo de um judeu que crê. Jesus me salvou com os irmãos, e eu sou representante dessa nação. Então nós temos que continuar pregando o evangelho para os judeus, porque eles vão ser salvos como eu fui, mediante a graça de Deus. Deus não abandonou o seu povo de uma maneira total. Segunda questão, meus amados irmãos: nós não devemos achar que nós somos os únicos que têm comunhão com Deus. Irmãos, é muito normal na caminhada cristã, você começa a buscar Deus um pouquinho, você começa a orar um pouquinho, você começa a ler a Bíblia um pouquinho, e é muito natural que você começa a cair na síndrome de Elias. Qual que é a síndrome de Elias? Igreja boa é a minha, pregador bom sou eu, quem tem discernimento mesmo sou eu. Não tem mais ninguém que busca Deus como eu busco, não tem mais ninguém que queira Deus como eu queira, não tem mais ninguém que seja tão bom quanto eu. Como é que é? Fulano visitou fulano, não resolveu porque não foi eu que fui lá. Se eu tivesse ido, eu teria orado, se eu tivesse dirigido aquele trabalho, se eu tivesse, porque eu sou ungido de Deus e os outros são mais ou menos. Esse sentimento não vem com dois problemas. Primeiro problema é o orgulho, e segundo problema é a solidão. É que você acha que não tem ninguém que desfruta das bênçãos que você desfrutou e desfruta das lutas que você desfruta. E o apóstolo fala assim: calma, jovem, calma. Deus falou com Elias e assim fala conosco. Não, negativo, eu não deixo meu nome sem testemunho, pelo que ainda existem 7.000 que não se calaram e continuam a clamar por mim, não se dobraram diante de Baal. Irmãos, quando a gente olha de longe, é claro que a questão do evangelho está complicada. Quando a gente olha de longe, parece que Deus abandonou a sua igreja. Mas tenha muito temor, irmão. Deus não abandonou os seus santos. Existem crentes que oram muito mais que nós. Existem pastores muito mais dedicados que nós. Existem pessoas muito mais santas que nós. Existem pessoas muito mais trabalhadoras no evangelho que nós. Existem pessoas que estão renunciando muito mais por Cristo que nós. Deus não deixou a sua igreja abandonada.
Abandonado. Calma, calma. O apóstolo Paulo está falando, quieta, calma. Nós não somos. Terceira parte, ele diz assim, agora eu vou explicar uma coisa. O que eu vou explicar? Presta atenção na seguinte lógica. Para quem era a promessa? Quem tem 4.000 anos de história ouvindo Deus falar? Quem tem 4.000 anos de história vendo milagres? Quem tem 4.000 anos de história vendo mares se abrirem, pessoas não serem queimadas, leões dormirem? Quem tem 4.000 anos de história de ver o sol parar, as estrelas pararem? Quem tem 4.000 anos de história de ver o trovão bater e os soldados morrerem de medo? Quem tem história de 300 homens que venceram 100.000? Quem tem história? São eles. Deles era uma promessa. Deles eram a promessa. Deles eram a primazia. Deles eram toda a bênção. Deles era o reino, como foi falado no capítulo 6, no capítulo 5, no capítulo 4 e 5. Deles era tudo, mas eles resolveram negar. E já que eles resolveram negar, como nós aprendemos no capítulo 9, Deus resolveu aceitar essa negação e os deixou dormindo para Cristo. Para quê? Para que pela infinita misericórdia de Deus começasse em nós o tempo dos gentios. Meus amados irmãos, Deus, como nós já aprendemos, Deus não trabalha com pecado. Deus não planeja pecado na vida de ninguém para resolver as questões. Mas Deus também não perde o controle. Não perde o controle. O exemplo mais simples que eu posso dar para os irmãos é o exemplo de um automóvel. Os irmãos têm um automóvel e normalmente o automóvel vem com um extintor de incêndio. Se não vem, você tem que comprar. E você tem um extintor de incêndio lá, pronto para usar em caso de fogo, em caso de sinistro. E aí é o seguinte, a pergunta é o seguinte: foi programado que o carro pegasse fogo? Não. Foi desejável que o carro pegasse fogo? Não. Mas se o carro pegar fogo, tem um plano certo para isso. Deus, na sua infinita sabedoria, traçou um plano para nós vivermos longe do pecado, chegando mais perto de Deus, se aproximando dele. Mas se por acaso nesse caminho a gente falhar, ele tem um plano de resgate pronto, porque ele não perde o controle. E aí ele chega, olha, eles endureceram, eles viraram as costas, mas isso aconteceu para que e Deus aproveitou essa oportunidade para que o Evangelho fosse estendido aos povos, às línguas, às nações. E nós que éramos gentios, nós que não éramos povo, fôssemos chamados filhos de Deus. Para quê? Para gerar ciúme no povo de Deus, ou no antigo povo de Deus. E aí, irmãos, aqui a gente aprende uma coisa: Deus sempre vai colocar alguém motivado nas coisas de Deus do seu lado para te gerar ciúmes. Deus vai sempre colocar alguém mais temente, alguém mais fervoroso para te gerar ciúmes. Esses ciúmes, irmãos, não é aqueles ciúmes como a gente normalmente deixa ele se desenvolver. Eu vou constranger, eu vou sufocar, eu vou parar, eu vou ignorar essa pessoa tão motivada por Deus. Eu conheço irmãos muito abençoados que eles não podem ouvir um testemunho do outro. Ele está assim: olha, eu sou usado, não sei o que lá, tal, Deus faz na minha vida. O irmão chega assim: ô, deixa eu contar um testemunho. É que um dia eu estava orando e Deus fez outra coisa. Na hora, a pessoa se desmancha. É, né? Acontece, né? Eu também já vivi isso aí, A pessoa tem um ego tão pequeno, um ego tão inflamado, tão doente, que ele não pode ver alguém chegar perto de Deus sem que ele ache que ele está sendo abafado, constrangido, sem que ele não pode ouvir ninguém ser elogiado perto dele, que ele já começa a ficar assim, meio constrangido.
Não, irmãos, Deus sempre vai colocar alguém motivado, santo, dedicado ao nosso lado, para que nos gere um ciúme, mas não um ciúme doentio, um ciúme como acontece, como Deus quer que aconteça com Israel. Como que alguém tão novo está vivendo essas coisas e eu não estou vivendo? Aí eu posso viver também. Como alguém com pouco conhecimento bíblico está vivendo isso e eu não estou vivendo também, aí eu posso viver também. Como alguém com tanta limitação mental, financeira, tem uma vida tão santa e eu cheio de benefícios não sou santo, aí eu posso ser santo também. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu estou pregando a vocês gentios, para que vocês sejam peça de ciúme para o povo de Israel, para que eles vendo vocês chegarem a Deus, a ficha deles caia e eles possam chegar a Deus também. Irmão, quando alguém estiver motivado de Deus perto de você, desconfia, é Deus chamando você para chegar mais perto dele. Não deixe o diabo soltar as cartas da desculpa na mesa. Quando você vê alguém falando que está orando bastante, e você fala, ora demais, por que não trabalha como eu trabalho? Olha o diabo falando, não, eu vou orar mais. Quando alguém tem um domínio próprio, por que não passa? Não, eu sei que o Espírito vai me ajudar. Quando você vê alguém que é liberal em servir, aí ele faz isso porque não tem a vida. Não, eu vou servir. Deixe que o Espírito Santo te constrange a chegar mais perto dele. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala assim: olha, presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim, em outras palavras: eu sou categoria de base, eu sou série B, eu sou peça de reposição, eu sou sistema paralelo de injeção, eu sou Mandim em Taiwan, Mandim em Paraguai, Mandim em China. Eu sozinho, um apóstolo pequeno que creu no Evangelho, fez tantas coisas por Cristo. O apóstolo Pedro, que creu no Evangelho, fez tantas coisas por Cristo. Imagina só, se todo o povo judeu crê, se a dureza deles nos deu bênção, imagina só se esse povo todo crê, com toda essa bagagem, com todos esses milagres, com toda essa experiência, se eles crerem, a plenitude dos tempos será maior. Irmãos, não recomendo ninguém a ficar vendo vídeo de rabino que não crê em Jesus Cristo. Não recomendo ninguém ficar estudando Talmud, meu Deus, me ajuda aí, comentário da Torá sobre o Rabino Ananás, né? Que esse nome bonito deles lá. Não recomendo ninguém, porque eles não viram Cristo. A luz dele é limitada, as práticas deles ainda estão na carne. Agora, meu querido e amado irmão, se eles crerem em Jesus Cristo e abandonarem as velhas práticas das obras, quão poderoso será a obra de Cristo. Vou mandar essa semana no grupo um canal de um irmão que creu no Senhor. Mas o apóstolo Paulo deixa uma advertência, e eu estou caminhando para o final. A advertência é: Deus investiu 4.000 anos de milagres na vida deles. Deus, eu nem gosto dessa palavra investimento, mas vai lá, Deus se dedicou 4.000 anos. Chama Abraão, vai Abraão, eita, pegou a mulher errada, Abraão, para de mentir, Abraão, vai Abraão, crê no Senhor, vai Isaac aprendeu igual Abraão, meu Deus, foi enrolado pela mulher, vai Isaac, vai Jacó, Jesus, Jacó, com todo o problema, vai Jacó, os anjos vão aparecer, você vai se converter. Os 12 patriarcas tentaram matar José, vai Jesus com a sua graça, vai para o Egito, volta para o Egito, e Deus faz milagre, ensina a palavra, tira a idolatria, volta a ser idólatra, põe rei, tira rei, vai para o cativeiro babilônico, volta para o cativeiro babilônico, não enxerga, Deus investiu tudo. Deus fez tudo isso e não teve dó de cortar eles da raiz, porque eles não quiseram dar glória a Cristo. Imagina nós que chegamos agora nos 45 do segundo tempo. Imagina nós que somos de uma nação que não tem nem 1000 anos de história,
524 anos de história nós temos como nação brasileira. Imagina nós, que nem pega na Bíblia para meditar. Os irmãos assistem The Chosen e sabem que o mais fraco lá no The Chosen, o crente mais ruim, acorda de manhã e recita de cor Deuteronômio 6. Para começar, o mais fraco, o mais peba lá. Então, irmãos, e nós que temos essa preguiça toda com a palavra de Deus? Não nos coloquemos em lugar de soberba, porque nós estamos fincados na oliveira verdadeira, mesmo não sendo da raiz, porque Deus decidiu agir de misericórdia por nós, mediante a fé. Nós não devemos andar, irmãos, com medo. Nós não devemos andar, meus amados irmãos, achando que por qualquer coisa nós vamos perder a salvação. Que a qualquer momento, meu Deus, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Orei hoje, estou salvo, não orei, não estou salvo. Não, não é assim não. Mas nós temos que entender, meus amados irmãos, se nós permitirmos que a presente era, se nós permitirmos, irmãos, que os cuidados da vida, se nós permitirmos, irmãos, que as lutas da vida for apagando, for sufocando o nosso amor por Cristo, até o momento da gente achar que é pesado demais obedecer a palavra, é pesado demais manter meus hábitos em santidade, é pesado demais cultuar, é pesado demais ouvir algo de Deus, é pesado demais ouvir o hino, até o momento de que nós não estejamos mais na figueira, na videira verdadeira, enxertados. Meus amados irmãos, Deus é um Deus perseverante. Deus é um Deus perseverante, e Ele vai fazer de tudo que Ele prometeu na palavra dEle para nos manter próximos a Ele. Ele vai fazer de tudo que Ele prometeu na palavra dEle para nos atrair para Ele. Mas a palavra dEle, Ele colocou uma bifurcação. Na palavra dEle, Ele colocou dois caminhos: vida ou morte. Escolhe, pois, o caminho. E se eu escolher morte, se você se arrepender, vai ter sempre uma virada à esquerda. Vai para a vida, vai para a vida, vai para a vida, vai para a vida. Enquanto nós estivermos respirando, sempre vai ter uma brecha para conversão. Vira para a vida, vira para a vida, vira para a vida, porque Ele quer nos alcançar. Mas não brinquemos com a graça que nos foi dada. Pronto. O apóstolo Paulo diz: nós não somos os únicos que oramos. Nós não somos os únicos que buscamos a Deus. Nós não somos os únicos que foram alcançados por Deus. Nós não fomos os únicos que foram enxertados. E nós podemos não ser os únicos que foram cortados. Mas Deus, na sua glória, fez tudo perfeito. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo termina como nós vamos terminar hoje. Do nada. Irmãos, depois os irmãos leia as epístolas de Paulo, os irmãos vão ver que Paulo do nada, tem sempre o mesmo comportamento. Aleatoriamente, como falava antigamente. Moço, mas é aleatório. É, do nada. O apóstolo Paulo para e fala: quer saber de uma coisa? Vamos mudar de assunto. Qual assunto nós vamos mudar? Vamos falar o seguinte: que Deus tem muita riqueza nele, que a sua sabedoria é infinita, que é impossível explicar os seus juízos e que ninguém consegue sondar os seus caminhos. Eu estou procurando alguém que explicou para Deus alguma coisa para eu perguntar para Ele primeiro. Não há. Eu quero procurar alguém que por acaso Deus pediu emprestado para poder exigir alguma coisa de Deus. Não há. No final das contas, nós estamos aqui por causa dEle, nós estamos aqui por meio dEle, e nós vivemos por Ele, para todos, sempre. Amém. Irmãos, existem coisas que nós não vamos entender. Não dá para entender. Existem coisas, irmãos, que por mais sistemático que você for, por mais dados que você conseguir reunir, por mais informações que você conseguir catalogar, no final das contas você vai chegar na seguinte decisão: eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Vou dar um exemplo simples aqui de uma coisa rasa. Asaf.
capítulo 73 dos Salmos, diz o seguinte: por que o justo passa tanta necessidade e eu vejo o ímpio morrer em riqueza? Por que eu tenho tanto aperto e o rico vive em soberba? Porque só de pensar em falar besteira eu sinto dor, e o ímpio anda falando besteira à toa e não acontece nada por ele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele diz no Salmo 73: e eu fiquei por demais angustiado, até o momento que eu entrei na casa de Deus. Entendi que todas as coisas pertencem a Ele, e o único bem que eu preciso ter na terra é Ele, e o único prazer que eu preciso receber vem dEle, porque dEle vem todas as coisas. Nós não vamos entender muitas coisas, meu irmão, mas independente de entender ou não, nós temos que ser bom em uma coisa: nós não podemos ser bom em entender tudo. Nós podemos ser limitados em explicar muitas coisas. Nós podemos falhar em trazer luz sobre algumas questões. E isso não é motivação para você não ser um assíduo estudante da Bíblia, um amante da teologia e das suas devorações. Não, mesmo com todos os livros do mundo, vai ter momento que a gente não vai entender nada. E o que isso quer dizer? Nesses momentos, ou fora desses momentos, eu tenho que ser igual Paulo: bom em glorificar a Deus, bom em adorar a Ele, bom em dizer que mesmo sem entender, Ele continua sendo Deus soberano, fiel e verdadeiro. Eu não sei como eu fui enxertado, e eu sei que eu também não serei cortado. Eu não sei como que vai ser os desdobrar no final dos tempos, mas eu sei que eu estou aqui porque foi Ele que me trouxe. Eu sei que os irmãos estão aqui porque foi Deus que trouxe os irmãos. Eu sei que nós estamos de porque é o Senhor que nos sustenta. Eu sei que o Senhor nos provê de pão, e por causa disso a Ele glória, aleluia, louvor. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, e nesse momento você vai gastar o seu vocabulário. Nesse momento você vai gastar o seu vocabulário. Eu normalmente tenho um monte de linguagens, irmãos. Os irmãos sabem que eu sou professor, e tem um aluno que você fala de um jeito, tem um aluno que você fala de outro. Tem um momento que eu vou falar com o meu supervisor, eu falo de uma maneira. Agora, quando é um assunto muito sério, eu falo assim: olha, eu gostaria de interpelar o senhor para dizer que nós devemos averiguar essa questão para resolvermos o problema que está trazendo prejuízo para a nossa organização, e talvez transtornos tanto mentais, físicos ou psicológicos dos colegas. Então, por favor, né? A gente vai gastando, né? Vai gastando o português para tentar resolver algumas questões. O que eu quero dizer, meus amados irmãos? Agora, vamos escolher as melhores palavras que nós temos para adorar a Jesus. Vamos tirar alguns momentos para adorar a Ele com o melhor que nós temos. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é fiel. Abre a sua boca em nome de Jesus e adore a Ele. Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é amável. A Ele a glória, o louvor, a vida. Meu Deus amado, Senhor, as minhas forças são pequenas, mas as poucas coisas que eu tenho são tuas. Meu Deus amado, não existem palavras no dicionário que combinadas consigam descrever a sua grandeza. Meu Deus amado, o mergulhador que mergulhou mais profundo, Pai amado, chegou no raso diante da sua glória. Meu Deus, o apóstolo Paulo estava certo em dizer que não existem palavras para descrever o céu onde o Senhor habita. Meu Deus amado, Senhor, a minha inteligência é limitada, meu Pai, a minha luz é pouca para entender a grandeza que o Senhor é. Meu Deus amado, Senhor, meu Pai amado santo, existem problemas que nos angustia. Meu Deus amado, e o diabo mente para nós, meu Deus, mas eu sei que o Senhor está no controle, meu Pai. Meu Deus amado, santo e glorioso, ao Senhor sejam os anos. Santo, 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 santo é o Senhor. Ao Senhor seja a glória para sempre, para sempre, para sempre. Eterno seja o teu nome, Pai amado Senhor. Que os montes virem estradas, que os mares se sequem, meu Pai, e que a sua glória permaneça, que todas as estrelas caiam do céu, glorificando o Senhor. Ainda vai ser pequeno para dizer o teu tamanho, a tua glória, meu Pai eterno, santo e poderoso. Que todos os animais da terra barulhem ao mesmo tempo, e aí vai ser um silêncio diante da sua glória. Não há palavras, meu Pai,
para descrever o tamanho do seu amor, não há sabedoria para explicar o quanto o Senhor nos amou. Ao Senhor glória, 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 ao Senhor louvor e honra para sempre, 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 sempre. O Senhor é a água, meu Pai, para o sedento. O Senhor é o pão para o faminto. Oh, aleluia. O Senhor é o trabalho no tempo de aperto. Não há palavras, meu Deus, para descrever quão insondáveis são os seus caminhos, ó. Salmo diz: abre a tua boca e eu a encherei. Abre a tua boca e eu a encherei. Enquanto a gente glorifica, enquanto a gente adora, o Senhor nos dá mais palavras para glorificar. O Senhor nos dá mais palavras para orar. Enquanto a gente glorifica, enquanto a gente adora, o Senhor nos dá renovo, consolo e vida, força e paz. Enquanto a gente adora, enquanto a gente glorifica, o Senhor traz força à nossa alma para vencer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas sempre. Oh, glória a Deus, aleluia. Senta adorando a Jesus. Oh, glória a Deus. Não cesse de louvar o Senhor. Nosso irmão Pedro, nosso irmão Cacá, vão lavar as mãos para nos ajudar na ceia, em nome de Jesus. Enquanto isso, nosso irmão Enos louva o Senhor comigo. Oh, glória. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te viver.
Glória a Deus. Aqueles que podem ficar de pé conosco. Salmos 124. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele nos teria engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. A nossa alma foi salva, como um pássaro no laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Vamos orar pelos elementos. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, meu Deus amado Senhor, o pão, Senhor, meu Deus, o suco de uva. Tira todo o uso natural, meu Pai amado Senhor, agora. Que esse momento, meu Pai, seja de comunhão, meu Pai, entre os santos. Que seja em comunhão, meu Pai, com o Senhor, meu Pai. Nos fazendo lembrar da Tua obra, Pai, nos tornando mais fortes para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de pregar, irmãos, sai do seu lugar, cumprimenta o irmão, dá um abraço na irmã aí, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Não, todo mundo peca nessa hora, porque a recomendação é saia do seu lugar, né? Vocês que estão com as mãos lavadas, dá um oizinho para os irmãos aí, oh glória, em nome de Jesus. Fica feliz de ter visto, nossa, oh glória, em araça, em lá, oh glória, amém. Oh glória. Irmãos, sempre gera aquela pergunta, né? Pastor, eu posso sair em casa com minha esposa e meus filhos? Posso? Não, não pode. Não pode. Quer dizer, pode. Se na localidade que você tiver, os únicos crentes que tiver na localidade, no raio de distância, seja você, sua mulher e seus filhos. Se tiver uma igreja, por mais diferente seja que você pense, se lá tiver ceia, lá tiver pessoas que professam que Jesus é o Senhor, vá até lá e ceia. Porque a ceia pressupõe comunhão com o corpo. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos nesse dia de ceia. E por incrível que pareça, se eu não me engano, faz 2 meses que nós ceamos aqui. Por incrível que pareça. Meu Deus do céu, que situação. Verdade. Fazem 2 meses que nós não ceamos com os irmãos. Um mês eu estava de férias e no outro eu não sei o que aconteceu. Como é bom estar com os irmãos. Meus amados irmãos, quinta-feira à noite, Jesus chama seus discípulos para irem ao cenáculo. Tem toda a história do burrinho, pega o burrinho, manso, Jesus monta, entra na cidade, pede o lugar, o homem concede o lugar, faz a ceia, o Senhor se reúne, parte o pão, entrega o pão, pega o suco de uva, todo mundo bebia no mesmo cálice, todo mundo junto. O Senhor ensina sobre a ceia, dizendo que gostaria, ou que quis estar com os seus discípulos naquele momento. O apóstolo Paulo, anos depois, 30 anos aproximadamente depois, 20 anos depois, vai organizar a ceia em Coríntios. Ele vai organizar assim em Coríntios, porque ficava uma bagunça. Não era igual aqui, a igreja proveu o pão, o suco de uva, e a gente divide entre nós. Não, cada um levava o seu pão, cada um levava o seu suco. Alguns que eram mais animados levavam um pedaço de pão muito grande, outros que não tinham recursos levavam um pedacinho de pão pequeno. E o que acontecia? Alguns levavam suco de uva, outros levavam vinho, e a ceia virava uma bagunça. Ao invés de ser momento de comunhão, a ceia virava uma algazarra. E aí o apóstolo diz assim: vocês têm que pensar o que vocês estão fazendo.
porque vocês estão comendo indignamente o corpo e o sangue de Jesus. E comer indignamente, irmãos, não é o indigno comer a ceia, é comer a ceia de maneira bagunçada. Um exemplo simples que eu vou dar para os irmãos é o seguinte: os irmãos acredito que já comeram em restaurantes. Os irmãos já comeram em restaurante, mesmo que for naquele bandejão lá no centro, que é R$6 o prato, uma maravilha para matar a fome. Já comeu lá no bandejão de R$6. E eu aposto os irmãos que os irmãos nunca voltaram um prato, porque o cozinheiro era atleticano, cruzeirense, o cozinheiro tinha sido um ex-preso. Ninguém voltou o prato por causa do cozinheiro. Duvido alguém voltar o prato, mas eu acredito que alguns de nós já teve que voltar o prato, porque veio com uma barata, com uma pedra, veio com uma sujeira, veio frio. Amém? Então, quando a Bíblia fala que comer a ceia indignamente, não se trata do indigno comer a ceia, se trata de eu pegar esse momento de comunhão e tratar como qualquer coisa. Pegar esse momento de comunhão e tratar como qualquer coisa. Ah, é só mais um pão, é só mais um suco, se eu não ceiar hoje, tanto faz, e assim que vai. Não, meus amados irmãos, o Senhor gostaria, não, o Senhor quer, o Senhor gosta, que assim seja um momento que nós tenhamos comunhão com Ele, lembrando uns dos outros, e lembrando do mais importante: eu não merecia o céu. Eu estava como alguém cercado pelos seus inimigos, o diabo com os seus pecados. Eu estava como alguém que estava no mar, em alto mar, sem boia, sufocando pelas águas do mundo e do diabo. Eu estava como um passarinho preso na arapuca, com a perninha quebrada, sangrando até o final. Mas Deus viu o meu estado miserável e proveu um resgate, enviando o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Eu não mereço mesmo, eu sou indigno mesmo, mas o sangue de Jesus me deu liberdade, o sangue de Jesus me trouxe paz, cura e santidade, e por conta disso eu posso ter comunhão com Deus. Então, se você é um irmão ou uma irmã que creu em Jesus Cristo, que já passou pelo batismo em águas, que está em comunhão com os irmãos e com Deus, resolveu lutar contra o pecado, resolveu perdoar, decidiu que mesmo que você caiu ontem, hoje e amanhã vai ser uma luta constante contra o pecado, tenha paz e ceia em nome de Jesus Cristo. Agora, se você não desceu as águas, se você não entregou sua vida com Jesus, e se você está literalmente disposto a não abandonar o pecado, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, eu não vou lutar contra ele. A recomendação da Bíblia é para aqueles que não querem se arrepender, não participem do pão nem do corpo de Cristo, para não trazer sobre si condenação maior. Amém? Nosso irmão vai louvar o hino, enquanto nossos irmãos vão servir o pão em nome de Jesus. Cada vez eu via mais, e um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, que estava sendo pregado como um réu e assassino. Meu Jesus foi condenado, suas mãos vertendo sangue e os seus pés também pregados, o seu rosto tão mimoso foi cuspido e soprado, a coroa de espinhos lhe causou tanta aflição. Tudo isso lhe sofreu para nos dar a salvação. O seu corpo
nós uma marca. Uma marca. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o anjo da morte passaria. O anjo da morte não era o demônio. O anjo da morte passaria e ceifaria os primogênitos. Mas havia um escape. Qual que escape é? Pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Aonde havia sangue, o anjo da morte não poderia tocar. Nós estamos, irmãos, em uma nova era. E agora os nossos inimigos não é um anjo da morte enviado por Deus. Pelo contrário, quando Deus envia um anjo da morte para nós, é momento de júbilo, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. Acabou a carreira, guardamos a fé, estamos esperando a coroa. Glória ao nome de Jesus. A nossa luta agora, irmãos, é contra o diabo, com seus demônios, contra a nossa carne e contra todo o sistema do mundo. Mas nós temos uma promessa: aqueles que são de Cristo, o diabo não toca. Glória a Deus. A luta dele é fazer você acreditar que ele pode te destruir. A luta dele é fazer você acreditar que não tem poder no sangue de Jesus. A luta dele é fazer você acreditar que acabou as chances para o perdão. A luta dele é você acreditar que Deus não está olhando para você. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão: Jesus morreu na cruz, derramou o sangue por você, derramou o sangue por você, e esse sangue é tão impregnado, esse sangue garra tanto em nós, porque lá no céu, em Apocalipse, o Senhor vai olhar e vai ver que as nossas vestes ainda estão manchadas pelo sangue, não pela imundície do mundo, não pelo pecado, porque serão mais alvas que a neve, mas elas estão marcadas com o sangue do Cordeiro. Nós estamos bem guardados em Cristo Jesus, sempre a glória do Senhor. Aleluia. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz usarei. Eu marquei nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Aqueles que cearam comigo em nome de Jesus Cristo. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos agradecer a Deus. Em meio a tanta dificuldade, em meio a uma centena de ataques do adversário, em meio a centenas de pratos que o mundo oferece, o Senhor nos permaneceu de pé, nos colocou de pé, e nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Oh, glória a Deus. Cala o céu, cala a garraça. Deus, muito obrigado pela igreja que o Senhor salvou pelo teu sangue, Senhor. Muito obrigado por cada irmão, Senhor, cada irmã, meu Pai amado, Senhor, que o Senhor tem preservado, meu Pai, na tua presença. Muito obrigado, meu Pai, por cada um dos teus filhos que repousa o teu Espírito e tem perseverado em ti, ó Deus. Ó Deus amado, Senhor, meu Pai, dai-nos o prazer, Senhor, de cear contigo da glória. Dai-nos o prazer de sentar à mesa com o Senhor, meu Deus. Ó Pai amado, Senhor, e se o Senhor não voltar até lá, meu Pai, nos permita
estarmos unidos, Pai, em corpo, meu Pai amado Senhor, na próxima cena da tua glória, meu Pai amado, venha nesta noite, meu Pai, curar os enfermos para a glória do teu nome. O teu sangue tem poder para curar. Fortalece os fracos mais uma vez, Pai. Dá ânimo, Pai, aos animados. Consola os tristes, Pai amado Senhor. E fortalece todos em nós, Pai, todos nós na fé. No nome de Jesus. Para a glória do Cordeiro, Pai. Para a glória do teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. E todos nós dizemos